Oi gente, bom dia, sejam bem-vindos ao meu canal. Eu quero agradecer a você que já se inscreveu, que já viu os outros vídeos, já dá um like, já dá um joinha aí. Outra coisa, você que ainda não se inscreveu, se inscreva, ativa o sininho para as notificações dos próximos vídeos. E é isso aí, eu preciso muito da colaboração de vocês, da ajuda, do apoio, porque isso faz o canal ser engajado e o YouTube te deixar cada vez mais a par e visível dos vídeos que vão surgir dos próximos dias. Então é isso, eu quero muito agradecer a todos pelo apoio, pelo carinho, pelos comentários que eu tenho recebido. Tudo isso é para a honra e para a glória do Senhor Jesus, amém? Muito obrigada mesmo, que bom poder contar com vocês, estou muito feliz. Olha, antes de começar a falar sobre o assunto de hoje, eu gostaria de dividir com vocês uma leitura lá em Apocalipse 1, continuando no mesmo de sábado passado, porque esse capítulo, gente, ele é cheio de riquezas. Ele tem verdades maravilhosas e absolutas sobre quem Jesus é, e eu quero dividir isso com vocês que o Senhor tem me falado. Amém? Então, no capítulo 1, a partir do verso 10 de Apocalipse, está escrito assim: No dia do Senhor achei-me no espírito e ouvi por trás de mim uma voz forte, como de trombeta, que dizia: escreva num livro o que você vê e envie às 7 igrejas: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Voltei-me para ver quem falava comigo. Voltando-me, vi 7 candelabros de ouro, e entre os candelabros alguém semelhante ao Filho do Homem, com uma veste que chegava aos seus pés e um cinturão de ouro ao redor do peito. Sua cabeça e seus cabelos eram brancos como a lã, tão brancos quanto a neve. Os seus olhos eram como chama de fogo. Seus pés eram como bronze numa fornalha ardente, e sua voz como o som de muitas águas. Pulando mais pra frente, eu vou ler o 18. Sou aquele que vive, estive morto, mas agora estou vivo para todo sempre. Aleluia! Glória a Deus que ele vive. Gente, esse Apocalipse, esse trecho que eu li, algo que me chama muita atenção é quando fala da voz do Senhor, que a voz dele é como de trombeta, que a voz dele era forte. João fala isso, né? Ele descreve a voz de Jesus dessa maneira, e eu acho isso incrível. Outra característica da voz do Senhor é que a voz dele é como o som de muitas águas. Teve um texto meu aí de um passeio que eu fiz para Cachoeira, que eu narrei, né, toda a chegada até a cachoeira, que foi dificílimo o acesso, mas nós identificamos que estávamos perto, que estávamos no caminho certo, por causa do som das águas, né, da cachoeira, por causa da queda d'água. Isso fez toda a diferença. E aí eu me lembrei, eu associei, eu falei, cara, a voz do Senhor é como o som de muitas águas. Olha que maravilha. Então, quando você ouve a voz dele, você entende, eu estou no caminho certo, eu estou seguindo, porque às vezes a gente tem essa dúvida, né? Será que a gente está no caminho certo? Será que eu estou fazendo aquilo que agrada o Senhor? Será que eu estou na vontade de Deus? Se é que você realmente é cristão e deseja fazer a vontade dele, não é mesmo? Se não, você segue seus próprios interesses, suas próprias crenças, seus próprios sentimentos. E a fé não é guiada por sentimento, a fé é guiada pelaquilo que crê, pelaquilo que ouve do Senhor, pela palavra de Deus. Falando pra vocês aqui, aproveitar o gancho, gente. In love, um amor eterno por essa Bíblia, pela palavra de Deus. Isso aqui que tem vida, isso aqui que produz dentro de nós transformação e uma vida cristã genuína. Apresento a vocês. Olha, ninguém perguntou não, mas eu vou falar. A Bíblia que eu tô lendo agora é NVI, essa minha Bíblia é bilíngue, é NVI português and English. Ela é maravilhosa, essa tradução dela é perfeita. E também, né, de um ladinho aqui, nossa, tá clarinho, né? De um ladinho tem português e de outro lado tem inglês. Perfeito, gente. Você aprende a palavra de Deus e a falar inglês ao mesmo tempo. Tem coisa melhor que isso? Bênção? Não tem. Pessoal, o Senhor, então, ele é essa voz de muitas águas. E a voz dele é forte e os olhos dele são como chamas de fogo. Isso me chama muita atenção também, porque eu quero focar minha atenção tanto para a voz do Senhor, quanto para que os olhos dele são chamas de fogo, porque foi isso que me despertou, foi isso que me fez renunciar tudo que eu precisei renunciar e ainda preciso até hoje.
é essa característica singular e original de Jesus, de ter uma voz como ninguém tem, de ecoar como ninguém ecoa, muito mais do que externamente, eu falo internamente mesmo. Fazer um merchan aqui, essa camiseta da Nova Geração, de uma conferência que eu fui em Brasília, e eu amo o que tá escrito aqui, love finds a way, ou seja, o amor encontra o caminho. O egoísmo arruma desculpas, o amor encontra caminhos. O amor sempre vence. É isso aí, galera. O amor sempre vence, tá? Não tem outra saída, não. Então, o primeiro bloco de hoje, eu vou falar pra vocês sobre como foram as minhas renúncias. Como tudo aconteceu, né? Como tudo começou nesse sentido de começar a dizer não para o mundo, de dizer não para aquilo que eu já estava fazendo, né, e praticando da minha vida. Jesus é o primeiro, Jesus é o último, Ele é o primogênito dos mortos, Ele é a testemunha fiel, é Ele quem me capacita para isso aqui. O que eu tenho para passar para vocês vem dEle. Então, Ele é o primeiro a ser exaltado nesse vídeo, na minha vida. E eu espero que assim seja na vida de vocês também. Olha que presença maravilhosa, hoje o dia tá bem diferente, mas a presença dEle não muda. Obrigada, Senhor. Obrigada pela tua presença, obrigada pela sua bondade, pela sua generosidade, obrigada pelo seu amor que nos escolheu amar primeiro. Obrigada porque o Senhor é soberano e o seu domínio está sobre toda a terra. Obrigada, Senhor, pela sua voz que é como o som de muitas águas, que ecoa e ressoa dentro de nós, que acalma tempestades, que faz o vento parar. Obrigada porque sua voz é poderosa, é majestosa, sua voz contorce os cedros do Líbano. Oh, meu Deus! O quão fortes são essas árvores e sua voz é poderosa para contorcer e distorcer todas elas. Imagina aquilo que tem dentro de nós, que precisa ser tirado. Senhor, a sua voz é capaz de fazer isso. Obrigada, Jesus. Obrigada. Eu amo você. Você é bem-vindo aqui. Gente, Ele tá aqui. Ele tá aqui. Ai, que maravilha! Olha, gente, eu entendo que no início da vida cristã, existem alguns desafios. Então, eu não sei se você está passando por isso agora, se você já passou por essa fase, ou se você está começando nela agora. Mas o que eu quero te dizer é o seguinte: é legítimo estar inseguro, é legítimo ter medo, é legítimo às vezes você querer desistir, é legítimo você desanimar, é legítimo você achar que não vai dar conta, é legítimo você realmente não querer abrir mão dos prazeres, não querer abrir mão daquilo que você acha que é seu, você acha que você tem. Isso tudo é muito legítimo. Mas eu quero dizer uma coisa pra vocês muito importante mesmo. Lá em Mateus 19, a partir do verso 16 e 30, eu não vou ler, mas se você quiser anotar aí, fala sobre, Jesus conta sobre, Mateus está narrando a história do jovem rico, de uma conversa que Jesus teve com esse jovem. Então, ele pergunta para Jesus o que é necessário, né, para ter a vida eterna e tudo mais. E aí Jesus fala, olha, você precisa obedecer os mandamentos e tudo mais. E o jovem fala assim, nossa, mas isso aí tudo eu já faço, né? Já obedeço os mandamentos, tudo certo, Jesus, eu tô em paz contigo. Mas aí Jesus fala assim, mas tem uma coisinha aí, né? E aí ele fala assim, vende tudo que você tem, dá aos pobres e siga-me. E o que acontece? O jovem rico sai triste porque tinha muitas riquezas. Ou seja, ele não entregou, ele não vendeu, ele não fez o que Jesus pediu. Por que eu estou entrando nesse versículo, nesse texto? Porque é o seguinte, no início da minha caminhada cristã, eu era tipo a jovem rica, não rica de dinheiro, não é nada disso, mas eu vou fazer uma comparação, né? Porque é o seguinte, a gente sabe que há dois caminhos para seguir. E ou você escolhe um ou você escolhe outro. Nesse sentido do jovem rico, ele não quis abrir mão não daquilo que ele possuía, mas daquilo que possuía ele. Você entendeu que o negócio é mais profundo? Tipo assim, ele tinha riquezas, mas as riquezas o tinham.
Então Jesus estava querendo dar uma lição para ele no seguinte sentido: eu quero que você abra mão daquilo que te possui. O coração dele estava para as riquezas, estava nas riquezas, naquilo que ele poderia juntar, naquilo que ele construiu, naquilo que ele, sabe, colocou como dele. Então Jesus, ele já viu aquele mandamento? Amar a Deus sobre todas as coisas. Não significa que é errado ser rico, não significa que é pecado ser rico, que é pecado trabalhar para juntar dinheiro, não é nada disso. Jesus não estava falando sobre isso. Jesus estava falando o seguinte: entregue aquilo que te tem, essas coisas têm o seu coração, entregue isso, porque o que eu tenho para você nem se compara, não tem preço que se compare com tudo aquilo que eu tenho para oferecer para você. O jovem rico não entendeu, porque ele realmente não queria abrir mão daquilo que ele tinha. Cara, se você falar assim pra mim: Camila, o que tinha você antes de você conhecer Jesus? Gente, um monte de coisas. E hoje, assim, eu posso perceber que era um monte de coisa vazia. Sabe por quê? O que me tinha? Festas, bebidas, orgulho, ambição. O que me tinha? Luxúria me tinha, né? Vaidade me tinha, vaidade no sentido assim, eu sou a mais, né? Vaidade me tinha e uma série de outras coisas que me tinha. E Camila, mas assim, como a bebida me tinha, isso é muito importante falar isso pra vocês, a bebida me tinha, eu amava beber, gostava demais de tomar uma, mas assim, o meu coração estava nessas coisas, eu me dedicava a isso, exclusivamente. Então, Camila, como que foi? Os pastores falaram pra você que você precisava deixar essas coisas? Gente, ninguém nunca falou pra mim isso, de verdade. Sempre falei pra vocês, né, falei no outro vídeo que eu tinha pessoas que me acompanharam, eu tive pessoas que me acompanharam, que foram excelentes na minha vida, né, na outra igreja a qual eu fazia parte, que me direcionaram, assim, ao coração de Jesus de uma forma brilhante, que eu vejo hoje, que é totalmente bíblica. Mas eu nunca precisei, não é que eu nunca precisei, Nunca ninguém chegou em mim e falou: você vai ter que parar com isso, parar com aquilo. Gente, o amor de Deus é tão maravilhoso. Jesus, ele tem olhos como chamas de fogo. Você imagina um olho que chama de fogo olhando pra você? Fala sério. A única coisa que você pensa assim: cara, eu preciso dar valor a isso, eu preciso dar uma resposta a isso. E aí, tem uma canção que fala assim... eu conheci essa canção ano passado, na conferência Nova Geração, que fala assim: me aproximei, permaneci, o teu olhar me consumiu, eu sou todo teu. O fogo em teus olhos fez eu me apaixonar, queimou todos os outros amores. Maravilhoso, te amo. Gente, o fogo em teus olhos queimou todos os amores. Você entendeu? O que fez eu desistir de tudo aquilo que me tinha? O que fez eu falar não? O que fez eu renunciar àquilo que eu achava que era bom? O fogo nos olhos de Jesus, o amor que ele me olhou. Eu falei pra vocês, nenhuma outra pessoa, nenhum outro ser, nenhum outro homem olhou pra mim com valor e me tornou digna. Só Jesus fez isso. Só Jesus falou pra mim: minha filha, eu te quero. Minha filha, você tem valor. Minha filha, você é única. Minha filha, eu te chamei, eu te gerei pra você ser minha escolhida, pra você ser filha amada. Eu tenho prazer em você. O cara olha pra mim e fala isso com todo respeito, gente. Jesus é meu amigo, mas Jesus também é meu Senhor. Eu tenho muito respeito e temor pela presença dele. Mas ele olhou pra mim, falou tudo isso, e eu vou ter medo de dizer não pra um copo de cerveja? Fala sério. Fala sério. Olha a nossa capacidade tão limitada de reverenciar o Senhor. Sabe, olha aqui, eu tô com a caneca agora, bebendo água. Anos atrás, eu poderia estar bebendo cerveja uma hora dessa, já preparando o final de semana. Camila, então é só negar a cerveja? Gente, não é sobre isso. O negócio é dentro. É eu falar assim: não quero. Mas porque esse não, primeiro foi dito aqui dentro.
E esse não, para que esse não acontecesse, primeiro houve um sim dentro do meu coração, um sim para aquilo que Jesus estava falando para mim, um sim para a nova vida que ele tinha para mim, você entendeu? E é isso que me fez negar as coisas de fora. Foi ver dentro o valor que ele tinha depositado dentro, o quão ele estava disposto a transformar a minha realidade, a transformar a minha vida, a transformar o meu interior. Isso foi maravilhoso. Outro versículo que me impactou bastante na época, né, nessa época que eu me converti, foi Lucas 9:23. Se alguém quiser me acompanhar, negue-se a si mesmo, tome diariamente a sua cruz e siga-me. Gente, a nossa cruz não é a minha sogra, a nossa cruz não é a minha cunhada, a minha irmã, o meu pai. A nossa cruz não são pessoas. A nossa cruz é as nossas vontades, a nossa cruz é aquilo que eu quero, a nossa cruz é aquilo que eu acho que é certo. A nossa cruz é uma mentalidade caída, limitada e sem conhecimento do amor de Deus. Essa é a nossa cruz. O negue-se a si mesmo é negar aquilo que você acha. Ah, isso aqui tá bom, isso aqui, Deus não vai importar com isso aqui não, tô sendo feliz. Você tá enganado, você tá vivendo um engano. Você precisa dizer, Senhor, permita eu te conhecer, permita eu conhecer e ter conhecimento para negar aquilo que eu não sei se é certo, se vai te agradar ou não. Quando eu começo numa jornada para conhecer o coração de Deus, para conhecer quem Ele é, o que eu preciso fazer? Me afastar daquilo que desagrada a Ele. Porque o sim primeiro foi dentro de mim. Então eu preciso manifestar isso fora, começar a dizer não para as coisas de fora. Gente, tem inúmeros exemplos que eu posso falar para vocês. Sabe, como eu fiz essa escolha, eu falei pra vocês no primeiro vídeo do meu testemunho, como tudo começou, eu escolhi Jesus pelos N motivos, eu precisei me posicionar, porque homens não vivem só de palavras, nós precisamos ser coerentes naquilo que a gente fala e acredita com aquilo que a gente vive. É hipocrisia eu falar uma coisa e viver outra. Hoje eu tô aqui gravando esses vídeos pra vocês, mas eu tenho 6 anos de caminhada cristã, eu tenho 6 anos de luta, de testemunho, de crises que eu já passei. Não é fácil. Ah, é fácil, tô floreando, romantizando, jamais. Jamais. Tem um lado todo maravilhoso de você amar Jesus, se apaixonar por Ele, sabe? Se encantar. Não sei nem se essa palavra é correta eu usar aqui, mas eu uso ela porque eu me encantei por Jesus. Eu falei, caraca, que é isso? Que é isso que apareceu na minha frente, esse maravilhoso desse jeito, uma presença que eu nunca senti na minha vida. Outra coisa, gente, eu ia pras baladas, sabe, aprontava o que aprontava, fazia o que fazia, sabe, dava maior trabalho pros meus pais, era super rebelde dentro de casa, mas quando eu chegava de madrugada, às vezes de manhã, deitava a minha cabeça no meu travesseiro, gente, era um vazio que vocês não têm noção, nada me preenchia, era uma coisa assim de louco, sabe? E eu lembro que nos meus sábados eram os piores, sábados à tarde, porque às vezes não tinha nada pra fazer, nenhum rolê, não aparecia ninguém, e ninguém me mandava mensagem. Às vezes eu queria só um oi, como você está, não sei o quê. Gente, não tinha nada disso, nada. E olha, esses momentos de vazio, sabe, que eu tentava preencher com consumismo, né, com sexo desenfreado, com bebidas também, com amizades erradas, e nada paga, gente. São riquezas assim que eu não me interesso em ter de volta. Ah, Camila, você já sentiu vontade de voltar pro mundo? Não sei o quê. Nunca senti. Doa quem doer essa verdade, se você entendeu ou não, se você acreditar ou não, nunca senti vontade de ser a velha Camila que eu era. Gente, hoje eu vejo pessoas, claro que eu sento na mesa de pessoas que às vezes estão bebendo um copo de cerveja, não sei o quê. Por que você tá falando muito de cerveja, Camila? Nem eu sei que eu tô falando muito disso. Mas quando eu renunciei à cerveja, isso mudou tanto a minha vida. Olha, de verdade, eu tô engraçado, né? Mas assim, eu vejo, pra mim é como se eu nunca nem tivesse bebido, sabe? Foi muito maravilhoso e é muito maravilhoso tudo isso, então eu não sinto vontade não. Às vezes eu tenho algumas lembranças de alguns momentos, que eu também tive momentos legais assim com algumas pessoas que eu conheci, saudade nenhuma, vontade
Nenhuma. Gente, Jesus, ele é tão suficiente pra mim, ele sempre foi tão suficiente, ele sempre se manifestou de uma forma tão suficiente na minha vida que eu não sinto falta nada disso. Ah, Camila, e de namorado, não sei o quê. Ah, sim, às vezes, né, a gente tem aquele negócio de estar se sentindo sozinho e tudo mais, mas Jesus continua sendo suficiente. Claro que eu não perdi vontade de casar e tudo mais, obviamente, né? Mas Jesus é suficiente sobre tudo isso em mim. Então, eu quero dizer pra vocês, eu precisei me posicionar, precisei fazer uma escolha. Sabe por quê, gente? Olha, um assunto bem sério aqui, por favor. Os caminhos de Deus, pra você seguir caminhos de Deus, isso aqui é um manual. A Bíblia é um manual de uma vida cristã, de sucesso, de vitórias, de tudo isso aí. Aqui tem sobre tudo que você quiser que a Bíblia te responde, entende? Esse é um caminho. Vou simbolizar o outro caminho por um copo de cerveja, tá? Não leva a mal, não. Vou simbolizar. Dentro desse copo de cerveja, quando tem um copo aqui, dentro desse copo de cerveja, tem tudo aqui dentro. Sexo fora do casamento, pornografia, masturbação, medos, você buscar em outras coisas aquilo que só Deus pode te dar, buscar em outras crenças aquilo que só o Evangelho pode te dar, sabe? Tudo isso aqui, ou é isso, ou é isso. Os dois não tem como andar junto, não tem. Ai, Camila, mas eu tô conhecendo Jesus agora, é difícil abrir mão disso aqui. É claro que é difícil, gente, é óbvio que é difícil. Carne, isso aqui, ó. Vou mostrar meu músculo. Carne, isso aqui é uma coisa louca. Que se você não tiver o Espírito Santo, comunhão com ele constantemente, ela te domina. Eu entendo isso. Vocês acham que é fácil? Tem 5 anos, em 2015 foi a última vez que eu bebi. Tem 5 anos que eu não bebo mais. Tem 5 anos também que eu não tenho relação sexual com mais ninguém, que eu renunciei. E tem 2 anos que eu também não beijo mais na boca. Que louco! Esse vídeo vai parar a minha cidade. Mas eu vou falar uma coisa pra vocês. Isso transformou a minha vida, a minha realidade, porque eu entreguei tudo pro Senhor. Eu falo isso pra vocês com muita liberdade, com muito temor de Deus, porque pra acontecer tudo isso, pra eu conseguir renunciar a tudo isso, a lidar com tudo isso, a lidar com as provações, porque depois que eu me posicionei vieram provações nesse sentido, foi muito difícil, muito doloroso. Eu tive muita crise, eu tive crise de ansiedade, tive crise de pânico, crise de que eu quase parei no hospital, eu tive crises de identidade, sabe? Crise, meu Deus, o que tá acontecendo? Gente, porque realmente é uma luta. É uma luta. Eu tô falando isso pra vocês, mas é o que eu vivo, é o que eu vivi, sabe? Há algum tempo atrás, quando eu decidi renunciar por algo maior, por algo que eu ainda não estava enxergando. Sabe, assim, o que eu mais pensava é assim, vale a pena, sabe? Algumas pessoas falam assim pra mim, Camila, mas como você não vai beijar nunca mais? Gente, não assim. É pro casamento isso. O meu corpo hoje é pro meu esposo que está separado. Ah, mas você teve toda uma vida, você já tem filhos. Cara, whatever, isso é passado a partir de agora. O meu foco é no Senhor, eu prossigo para o alvo, sabe? E isso faz parte da caminhada, são sacrifícios que eu estou lançando no Senhor, entende? Agora, um Deus tão maravilhoso, tão grande desse, tão grande desse, você acha que ele vai me dar um esposo que não beija bem? Ah, mas você não vai saber se ele vai beijar bem, se faz aquela coisa toda. Gente, você acha que eu vou preocupar com isso? Jura? O Deus que eu tenho, tão incrível, vai separar um homem pra mim que não beija bem, que eu não tenho química? Fala sério, né? Fala sério. Isso é passageiro, tudo isso. Por isso que foi toda uma construção que o Senhor fez no meu coração pra renunciar a todas essas coisas. E que tem transformado a minha vida íntima com o Senhor, a minha vida familiar,
a minha vida com os meus filhos, a minha vida profissional, a minha vida financeira. O impacto que as renúncias têm na nossa vida são imensuráveis, vocês não têm noção, sabe? E uma coisa é certa, a autoridade que a gente ganha em Cristo, a autoridade que a gente ganha para falar de Jesus, ela vem das renúncias que a gente tem. Não é o quanto você sabe de Bíblia, só saber. Não é só saber, é conhecer, é praticar, é viver e é renunciar. Se Jesus falou que eu tenho que me negar a mim mesmo para segui-lo, é isso que eu vou fazer. Tá errado se eu tô vivendo uma vida no mundo, sabe, com os regalos que o mundo oferece, com os prazeres que ele oferece, eu também tô vivendo dentro da igreja, tá errado. Quero te dizer, sinto muito por você, sinto muito não sinto muito, mas são processos que a gente precisa passar, sabe? Processos que a gente precisa enfrentar. Nós somos chamados para ser maduros, nós somos chamados para ser adultos, adultos em Deus, sabe? Não é questão de idade, né? Se você tem 15, 20 anos, nós somos chamados para crescer, para andar em intensidade, porque eu sou intensa no Senhor, mas para andar também em constância, tá bom? Há uma segunda parte aqui que eu vou falar para vocês agora, é o que me fez permanecer nessas renúncias que eu fiz. Camila, você caiu já alguma vez? Na questão de sexo, bebida, essas coisas não. Só outras coisas que... outra coisa, gente, também não bebo café, não tomo refrigerante, tudo renúncia, entreguei tudo. Fui entregando, tá? Pro Senhor. Várias outras coisas também que eu já renunciei, mas uma vez eu fiz algo em particular com o Senhor e eu descumpri, e isso foi uma lição muito grande pra mim, né? E eu precisei me reposicionar nisso. E o que me fez permanecer, mais uma vez, a palavra de Deus. Salmo 119, eu vou abrir aqui pra vocês o seguinte. No Salmo 119, eu amo porque o Salmo 119 fala muito do poder da palavra de Deus e o quanto ela nos estimula a ter uma vida de santidade. Olha, como pode o jovem manter pura sua conduta vivendo de acordo com a tua palavra? No verso 11 fala assim: guardei no coração a tua palavra para não pecar contra ti. Ou seja, o que me fez permanecer e também renunciar a outras coisas foi a palavra de Deus, ela que me mostrava o que eu precisava renunciar. Além dessas renúncias externas que eu falei pra vocês, também tive várias coisas internas que eu fui renunciando medos, renunciando sonhos. Já entreguei sonhos variados na mão de Deus que eu sabia que não era mais, né, pra eu sonhar. E olha só, eu quero mostrar pra vocês o seguinte. Deixa eu ver, a luz talvez não dá. Salmo 119, eu amo ele é um salmo meu de estudo constante, gente. Ô Senhor, me ajuda. Olha, eu quero mostrar, claro que eu quero. Ele é de estudo, tá vendo? Maravilhoso. Eu estudo sempre esse salmo, ele é o maior capítulo da Bíblia. E uau! Olha que tudo. Ele vai até o versículo 176. E eu estudo ele constantemente porque ele me ajuda muito a permanecer na palavra e a saber que o Senhor é fiel na minha vida. No começo da minha vida de renúncias, assim, né, de começar a renunciar as coisas em nome de Jesus, eu me sentia muito fraca para fazer isso, só que o Senhor me direcionou. Em Isaías 41:10. Uma vez eu fiz uma oração e falei assim: Senhor, eu não tenho forças para parar de ir em festas, em shows que eu amava, não tenho força para parar de beber, não tenho força para renunciar a namoros. Eu não sei não como vai ser isso não, mas eu vou falar uma coisa pro Senhor. Se o Senhor realmente tem alguma coisa na minha vida, o Senhor fala comigo. Isso foi uma das primeiras vezes que eu orei, sabe? O Senhor fala comigo e que eu conheça a sua voz. Olha, voltando lá em Apocalipse, né, que a voz dele é como som de muitas águas. E aí foi a primeira experiência sobrenatural que eu tive com o Senhor. Eu tava dormindo, eu dormia de luz acesa na época, eu tinha muito medo do escuro. Segredos de Camila, 25 fatos sobre Camila, eu tinha medo do escuro. Então, nesse dia, eu dormi com o som ligado, meu celular já estava sendo convertido às músicas, né? Eu tava ouvindo muita música cristã já na época. E aí eu acordei alguém chamando meu nome, Camila, me chamou 4 vezes. Na 4ª vez eu olhei
não tinha ninguém, meu filho, né, tava dormindo do meu lado, o Matheus, mas ele não me chama de Camila, obviamente não era ele. E na mesma hora que eu abri o olho, era como se meu quarto tivesse tomado por uma fumaça, uma densa nuvem, e esse lado do meu corpo, da minha cabeça direito, queimava todinho, como se eu estivesse perto de um fogo, realmente. Gente, esse iluminador natural tá tudo, tô amando, uau! Então, assim, aqui queimava, gente, completamente queimava o meu rosto. E o Senhor falou comigo, uma voz literal: filha, eu vou te ajudar, eu vou te fortalecer e eu vou te sustentar para sempre. Isso, gente, eu ouvi a voz de Deus como vocês estão ouvindo a minha e agora. Eu fiquei paralisada, eu falei, que é isso? Gente, Deus tá aqui no meu quarto, socorro-me, Senhor. Aquilo foi maravilhoso pra mim. E eu vou falar uma coisa pra vocês. Nessa mesma semana, eu não lembro onde que eu vi, se eu ouvi no culto, Isaías 41:10 foi pregado e fala justamente isso. Justamente o que ele me falou dentro do meu quarto. Na época eu tava começando a ler Bíblia ainda. Por isso não tema, pois estou com você, não tenha medo, pois eu sou o seu Deus, eu o fortalecerei, eu o ajudarei e o segurarei com a minha mão direita vitoriosa. Ele falou justamente essas palavras para mim. Eu fiquei chocada. E olha, na época eu tinha essa Bíblia aqui, eu tenho 3 Bíblias. Essa aqui foi a minha primeira Bíblia, a Bíblia da mamãe, ela tá bem surradinha. Eu li ela toda, mas assim, foi minha primeira Bíblia, meu primeiro amor, não desfaço dela. Mas ela me ajudou muito nos meus primeiros passos com o Senhor. E Salmos 32:8 também, que ele fala assim, eu te instruirei e te guiarei no caminho que você deve seguir. Porque eu tava com muita dúvida e não tava entendendo algumas coisas e o Senhor começou a falar comigo na palavra também. Então a primeira experiência que eu tive que me firmou foi essa experiência com a voz dele e depois ele começou a falar comigo na palavra de Deus. Como você consegue permanecer nas suas renúncias? Lendo Bíblia, lendo a palavra, porque ela me lê. Eu tenho que ler e permitir que ela me lê e fale aquilo que eu preciso mudar. Então, gente, foram várias coisas que eu mudei, né? Que eu tenho mudado, renunciado, entregue ao Senhor. Como eu disse pra vocês, bebidas, comportamentos, roupas, jeito de falar, amizades, amor, sexo, beijo. E tudo isso foi resultado de uma transformação interior primeiro, de questão de prioridades, de valores, de princípios. E aí o Senhor foi me instruindo em cada passo que eu tinha que dar e até hoje ele tem feito isso maravilhosamente bem. Aqui, lá no livro de Lucas que eu li pra vocês, Lucas 9:23, fala, né? Negue-se a si mesmo e tome a sua cruz diariamente, ou seja, todos os dias. Todos os dias eu tenho algo pra negar, gente, não é fácil não. E outra coisa que eu lembrei agora, o Senhor me lembrou, eu era muito estressada, muito nervosa, muito agressiva, e isso também tem sido uma luta diariamente constante com o Senhor. Terceiro e último bloco, para encerrar, eu quero falar sobre a recompensa de tudo isso. Gente, o seu sim para Deus já diz tudo sobre a recompensa que você vai ter. Sabe o que Jesus falou para esse jovem rico? Meu filho, presta atenção, se você vender tudo que você tem e dar aos pobres, você vai ter a vida eterna. E é tão interessante que lá em João 17:3 está escrito assim: esta é a vida eterna, que te conheçam o único Deus verdadeiro e a Jesus Cristo a quem enviastes. Vida eterna começa aqui, você conhecer quem Deus é. Essa é a vida eterna, essa é a maior recompensa. Ai, Camila, mas aí, sua mente deve pensar assim, nossa, mas achei que, sei lá, né, ia ter. Gente, quando você começa a conhecer Jesus, não tem outra recompensa maior que essa. A presença de Deus, eu acho que é a maior recompensa de tudo, sabe? Não tem outra coisa. E você ganha, né, de presente uma graça com uma paz que o mundo não pode te dar, remédio nenhum, ansiolítico nenhum pode te oferecer, sabe? Cura das emoções, com certeza, cura de traumas, liberação de perdão. Eu tenho certeza que você tem pessoas para perdoar. Restauração da família, eu estou tendo a minha família completamente restaurada, meu relacionamento com meu pai, com meu padrasto, com minha mãe, com os meus irmãos, com os meus filhos principalmente, uma restauração sobrenatural.
e todas as outras áreas, né? Financeira, sentimental, áreas de amizade também. Minhas amizades foram todas abaladas e o Senhor me trouxe verdadeiros amigos nele, porque verdadeira amiga é quem te conduz pra Deus, tá, querido? Você acha que seu amigo que te chama pra beber é seu amigo, neném? Ai, eu sinto muito te falar, mas não é, tá? Verdadeiros amigos são aqueles que te conduzem ao coração de Deus, te apoiam nas suas conquistas, te lançam para os seus sonhos. Isso é verdadeiro amigo. O resto não chamo nem de amigo. Então, Jesus é suficiente. Jesus é suficiente diante de todas essas renúncias. Ele é a maior recompensa. Eu notei uma coisa aqui. Eu gosto mais dessas coisas. O que nos confere autoridade são as renúncias que fazemos em obediência e amor a Ele. O sim para Jesus, automaticamente, é o não para todas as outras coisas. Você está no processo, tá? Não é fácil essa vida de renúncia, uma vida cristã realmente assim comprometida com os princípios de Deus, uma vida cristã de obediência, uma vida cristã pautada na palavra. Vida cristã não é só você ir aos cultos, ao domingo, na quinta, na quarta, no sábado dos jovens, orar com sua família na hora do almoço, ou na hora de dormir, ou no seu carro. Isso não é vida cristã, entende? Vida cristã, vida que é entregue a Deus de verdade, é uma vida baseada em princípios, renúncias e obediência. E sem isso não tem vida eterna, tá? Você pode estar vivendo um engano e o Senhor, nesse momento, quer dizer para você, saia do engano, porque ainda é tempo, ainda dá tempo de recomeçar. Eu tive muito medo de renunciar às coisas que eu precisei renunciar, mas em 1 João 4,18 diz que o verdadeiro amor lança fora todo medo. Então, quando eu me deparei com os olhos de amor de Jesus sobre a minha vida, isso fez com que todos os meus medos calassem a voz. A voz dos meus medos foram silenciadas pelo olhar de amor de Jesus por mim. E eu sou uma eterna apaixonada por esse Jesus. Para com isso, apaixonada. Gente, eu amo Jesus demais, sabe? E esse amor que eu tenho por ele, essa paixão, essa entrega que eu tenho por ele, que muita gente já até criticou por ser radical demais. Eu não importo com comentários, eu não importo com opiniões, porque eu não sou o que a opinião fala, eu não sou o que os comentários dizem sobre mim, eu sou o que Jesus determinou, eu sou o que a Bíblia diz que eu sou o que Jesus disse na cruz que eu sou. Então, às vezes as pessoas também criticam a gente, não entendem a gente também, porque elas não têm essa vida de renúncias. E, Camila, você é usada por Deus, né? Deus fala muito comigo. Amém, gente. Eu louvo ao Senhor por tudo isso, que eu não tenho nada para oferecer para ninguém. O que eu ofereço é aquilo que Ele me dá, entende? É aquilo que Ele me dá que eu entrego. Mas tudo isso que o Senhor faz através de mim é porque Ele fez primeiro em mim. E os processos, como eu disse, são dolorosos, são difíceis, mas são eternamente recompensadores. E, sinceramente, vale a pena cada sofrimento, cada processo, cada vale, cada deserto, porque a vida que Ele produz dentro de mim, que cada morte que eu precisei morrer, em cada área da minha vida que eu precisei entregar, hoje eu vejo essa vida nascendo dentro dos meus filhos, hoje eu vejo essa vida nascendo dentro da minha família, hoje eu vejo essa vida nascendo dentro do coração do meu pai, dentro do coração do meu padrasto. Hoje eu vejo essa vida nascendo em cada coração que me ouve, em cada pessoa que já me agradeceu por ter mudado de vida, pelas orações que eu já fiz, que trouxeram respostas do Senhor. Isso é recompensador. A maior recompensa é quando você, sabe, usa tudo isso para transformar a vida de alguém. Esse é o propósito, sabe? A gente não tá aqui só pra gente, a gente tá aqui pelo outro também. E isso é maravilhoso, sabe? A vida que gera dentro de mim
ela vai pro outro também. E você vê uma pessoa nascendo em Jesus, assim como eu vi meu irmão se entregar, assim como eu já vi vizinhos meus se entregar, assim como eu já vi amigas minhas se entregar, amigos meus, homens, se entregar através da minha vida. Isso é recompensador. Vale a pena. Então, não tenha medo de renunciar. Não tenha medo de dizer não para bebida. Não tenha medo de dizer não pro sexo. Não tenha medo de dizer não para aquele boy lixo que você tá se relacionando, para esse cara tóxico que você tá se relacionando. Deus tem muito mais para você, minha irmã. Deus tem muito mais para você, mulher virtuosa. Deus tem muito mais para sua vida. Um copo de cerveja não é nada comparado ao cálice de amor que o Senhor tem. Salmos 23 diz assim. Ai, que coisa mais linda, eu lembrei agora. Ai, Jesus, obrigada. Olha que coisa mais linda. Prepara-nos um banquete para mim, à vista dos meus inimigos. Tu me honras ungindo a minha cabeça com óleo, fazendo transbordar o meu cálice. O cálice que ele tem para nós é transbordante de vida. Um copo de cerveja, ele traz muito mais morte, tanto naturalmente quanto espiritualmente, sabe? Uma vida de sexo sem princípios traz muito mais morte do que você desfrutar disso. Então, o que o Senhor tem para você é inigualável. O que o Senhor tem para você é único. O que o Senhor tem para você é impressionante, tá? Vale a pena abrir mão daquilo que te possui, para que só o verdadeiro amor de Jesus possua o seu coração. Em nome de Jesus, vamos orar? Pai, eu quero te agradecer por essa palavra, agradecer por esse vídeo, por esse assunto que o Senhor me direcionou hoje. Agradecer porque o Senhor é soberano. Eu fico, impressionada com a sua forma de direcionar as coisas, com a sua inteligência de montar tudo, com a sua capacidade de ter paciência com a gente, a sua longanimidade de entender que nós temos o nosso tempo, os processos, os vales. Senhor, nos fortaleça. Pai, eu creio que há alguém aqui ouvindo esse vídeo que às vezes está se sentindo dessa maneira, enfraquecida, com medo de dizer não, mas eu oro para que o Senhor seja a força dessa pessoa. E assim como o Senhor me fortaleceu em cada não que eu disse, em cada sacrifício que eu lancei diante do seu altar, eu oro para que essa força seja dada a essa pessoa, Pai, em nome de Jesus. Pai Santo, que o Senhor venha produzir vida através desses vídeos, a mesma vida que o Senhor produziu em mim, que o Senhor venha produzir nessas pessoas. Traga sentido de vida, traga propósito, traga identidade, Senhor, traga a marca do Senhor, o teu Espírito que nos regenera, que nos santifica, que nos prontifica para fazer a tua boa obra, Senhor. Que esse vídeo vá onde eu não possa ir, que o seu vídeo alcance corações, ó Deus, que talvez eu nunca vá conhecer, que esse vídeo vá para as pessoas, ó Deus, que necessitam dele, em nome de Jesus, que as pessoas sejam abençoadas, as famílias abençoadas, e que aonde esse vídeo chegar, a sua presença também chegue, porque ela está em todos os lugares, mas ela se manifesta somente num coração disposto a entregar todas as riquezas. Eu continuo te entregando tudo, Senhor. Tudo é para a sua honra, é para a sua glória. Em nome de Jesus. Que seu sábado seja abençoado, seu final de semana seja mais que incrível, seja maravilhoso, e que você comece a conhecer esse Jesus espetacular que tem acesso para você. É só você crer, tá? Eu vou deixar algumas dicas de música, de louvor lá no meu Instagram, e eu espero que você se deleite no Senhor. Amém? Beijo. Obrigada, Deus.